graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. É muito bom estar com você em mais um dia de devocional, hoje que é a nossa 13ª, e é muito bom, estou muito feliz de fazer parte disso e eu já quero te pedir, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com os grupos que você participa e vamos para a nossa reflexão. Então, quando eu era criança, eu tenho 2 irmãos mais velhos que eu e eu morava com a minha irmã. Quando a gente vinha para casa da minha avó materna, tinha um relógio na parede, aqueles relógios analógicos. E a minha irmã, por ser mais velha, ela aprendia coisas primeiro que eu, né? Algumas coisas. E ela sabia as horas. E eu olhava outras pessoas também que sabiam as horas. E eu ficava pensando que eu também queria aprender. Era o meu sonho usar um relógio daqueles. As pessoas perguntarem que horas são e eu olhar e dizer, ai meu Deus. E aí minha avó ia me ensinar. Ela dizia, olha, de um ponteiro para o outro, por exemplo, do 12 para 1 são 5 minutos, do 1 para o 2 são mais 5 minutos. Se esse ponteiro estiver no 2, significa que se passaram 10 minutos. E esse ponteiro aqui são das horas, e esse ponteiro aqui é dos segundos. Isso na minha cabeça parecia... nem sei explicar o que. Ficava tudo muito misturado e eu não sabia, não entrava na minha cabeça como do 12 para 1 eram 5, do 1 para o 2 era mais 5, e ainda tinha as horas, era muita informação para mim. Mas de vez em quando eu perguntava que horas era e ela dizia. E eu realmente acreditava, porque ela sabia. Eu não sabia ainda as horas, eu só poderia acreditar mesmo. Mas ela sempre falava com muito graciosa. Ela dizia, olha, é sempre assim, aí explicava tudo novamente. E eu novamente não entendia. E ela fazia isso várias vezes e eu percebi que ela não ficava irritada por explicar muitas vezes e eu não entender. E eu me esforçava muito para entender, mas não entrava na minha cabeça, de fato. E aí, um dia, simplesmente, eu sempre ficava olhando para o relógio na parede, assim, encarando como se ele fosse realmente algo ruim, meu inimigo, porque muitas pessoas sabiam e eu não conseguia entender aquilo. E uma dessas minhas reflexões, olhando para o relógio, aquilo simplesmente começou a fazer sentido. E nesse momento a minha avó não estava perto e eu olhando e lembrando das coisas que ela falava, e realmente parece que deu um estalo assim e começou a fazer sentido, e foi algo muito especial para mim. Um dia de festa, meu Deus, eu sabia as horas, eu não era mais uma criança qualquer, eu já poderia ter um relógio como eu queria. E enfim, tenho muitas experiências com a minha avó e essa foi uma das, e é algo muito precioso que eu carrego comigo. E aí Deus falou comigo, né? Eu fiquei refletindo sobre como nós também queremos saber de Deus, sobre as coisas que acontecem na nossa vida e o porquê que isso aconteceu. A gente quer um relatório que Deus passe realmente. Isso acontece por isso, porque no futuro isso vai acontecer. Mas muitas vezes a gente olha para o relógio de Deus, para as coisas que acontecem com a gente, e a gente não consegue entender por que de uma hora para outra isso aconteceu e realmente não faz sentido. E aí eu me lembrei de um versículo que se encontra lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. É um versículo muito conhecido, que diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, realmente, existem coisas que a gente não vai saber o porquê acontecem ou aconteceram ou ainda irão acontecer. Então não tem como a gente saber muitas vezes o porquê das coisas. E às vezes a gente se pega perguntando para Deus, a gente quer realmente exigir de Deus como se Deus devesse alguma satisfação para nós. E quem somos nós para exigir algo de Deus? Deus, ele é grande, ele é soberano e ele não precisa da gente para nada. E
Esse versículo de Hebreus capítulo 11 fala sobre isso, ele fala sobre a fé. Diz que a fé é a certeza das coisas que esperamos. Então, a fé é a resposta de Deus que você precisa. E que muitas vezes você não precisa saber o porquê. Você só precisa confiar nele, de que ele está no controle. E como diz lá em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, confie que Deus está no controle realmente. E coloque os seus caminhos nas mãos dele e descanse nele, porque aquilo que ele faz é melhor, muito melhor do que as coisas que a gente planeja, do que a gente tem pra gente. E tem uma música que eu gosto muito, que ela fala sobre andar por fé e não por vista, justamente sobre isso. E o refrão dela diz assim: então eu andarei pela fé, mesmo quando eu não possa ver o porquê que estes caminhos tortuosos preparam a tua vontade para mim. Então, muitas vezes você vai passar por caminhos tortuosos e andar por fé é você ter, como diz essa música, andarei pela fé mesmo quando eu não possa ver. Mesmo quando você não enxergar que estes caminhos tortuosos preparam a tua vontade e a vontade de Deus para nós. Então confie no Senhor, confie nesse dono do relógio, o dono do tempo, o dono de todas as coisas. Tem outra música também que diz, que eu gosto muito, que ela fala assim: quem sou eu para questionar se até o ar que enche os meus pulmões vem de ti e não é meu? Então nós não somos nada. Até o ar que a gente respira para poder questionar vem de Deus. Então devemos ter uma vida grata ao Senhor. Deus, ele é muito fiel, ele é soberano, mesmo a gente questionando, querendo saber por quê, ele nos ama e ele nos convida a descansar. E por último, a última letra de música que eu trago hoje, um trechinho dela diz assim: você é fiel e você é gracioso, e eu sou apenas grato. Então, olhando para Deus, em quem Ele é e quem nós somos, diante de tudo que Ele é fiel e gracioso. E nós somos apenas gratos por Ele ser tão maravilhoso nas nossas vidas. Então, assim como eu confiava na minha avó quando eu perguntava as horas e ainda não sabia, confie em Deus. Saber que talvez você não entenda, mas talvez um dia realmente Deus queira te dizer o porquê. E aí tudo vai fazer sentido. Mas mesmo quando isso não acontecer, que a fé seja a sua resposta, que a fé seja a resposta de seus porquês. Então, confie no Senhor e que Deus te abençoe muito.